Que a paz, a alegria e a harmonia do Mestre Jesus se faça presente nesse ambiente hoje e sempre. Não só aqui, mas como nos lares de todos que estão nesse momento assistindo. Agradecer a presença do nosso querido irmão Flaubert, que nessa noite vem nos abrilhantar com a palestra. Agradecer a toda a equipe espiritual, que temos a certeza que com muito carinho, com muito amor, preparou esse ambiente para nos receber nessa noite. Agradecer ao Pai por mais essa jornada semanal, por nos dar saúde para podermos estarmos aqui. Que nessa noite possa ser plantada uma sementinha do amor em nossos corações e que possamos cada vez mais empreender nos ensinamentos do Cristo. Sendo assim, peço a todos, irmãos, que num só pensamento, oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a tua vontade, Pai, não só aqui na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando quem nos tem ofendido. E não deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Todos nós tenhamos a permissão de Deus para receber a sua energia amorosa, cativante, de esperança e principalmente de saúde. Então, nessa noite, peço a permissão a todos para que possamos falar diretamente com o coração, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados que estão presentes. Que nessa noite nós possamos ter uma fagulha de seu amor no entendimento do Espiritismo, para que possamos seguir em frente, mesmo após muitas turbulências, e outras virão do âmbito pessoal, emocional, mundial, que possamos estar prontos para adquirir o aprendizado. E nessa noite eu trago uma relembrança do que seria a nossa alegria, por meio de tanta turbulência que o planeta está passando nessa época de transição necessária a todos os espíritos. Tanto nós que estamos encarnados, quanto os desencarnados também estão passando pela mesma turbulência de aprendizado. Por que não relembrar o que o Mestre nos ensinou? Em suas palavras e seu comportamento, principalmente o comportamento, que nos trouxe a alegria de viver. Alegria, saúde do corpo. Então que possamos ficar muito atentos a diversos aprendizados do Espiritismo que o Mestre nos comentou há mais de 2000 anos atrás e que agora mais que nunca é necessário colocarmos em prática. Então que possamos ter um entendimento começando por o que é infelicidade, né? A infelicidade seria o estado de insatisfação, antônimo de feliz, a ausência de felicidade. Eu gosto dessa determinação de ausência de felicidade. Porque ninguém nasce feliz. A felicidade é uma construção contínua e diária. Para que nós possamos ter a felicidade, nós devemos construir, nós temos que semear essa felicidade o tempo todo. Independente do âmbito onde nós estamos. Seja o âmbito social, do trabalho, familiar, nós devemos construir sempre. E das causas da nossa infelicidade toda, nós temos o apego aos bens transitórios. Tudo que nós temos hoje e que nós teremos, todos os bens materiais são apenas emprestados a nós. Tudo aquilo que nós merecemos ter é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que nós tiramos proveito daquilo para continuar a nossa vida. Se hoje nós não temos o tão sonhado carro, a tão sonhada casa,
é porque nós não estamos preparados para ter aquele bem. Já pararam para pensar? Se todas as nossas vontades fossem realizadas, nós estaríamos numa aflição contínua. Eu mesmo falo por mim. Acho que se eu tivesse o dobro do bem material que eu tenho hoje, né, que foi construído com muito suor, eu acho que eu seria muito arrogante, muito prepotente. Então a construção em migalhas, ela é necessária para que nós treinemos o nosso orgulho. É necessário a ambição, sim, para que nós possamos sempre evoluir na questão emocional e na questão espiritual. Então o bem material é nos dado na medida que nós possamos ter aquele bem. Nós podemos administrar aquele bem para o bem, e não para o lado ruim. Ah, mas temos muitas pessoas ricas que têm muitos bens e não sabem utilizá-los. Então, a maior prova, a maior provação de um ser vivo é a riqueza, e a outra é a beleza. E com ela tem quedas lastimáveis, através das duas, né? Então, a ignorância das leis divinas também é uma causa de infelicidade. De tudo isso que nós queremos sempre ter, e que nós temos um massacre na rede social, um massacre também na televisão, de comerciais trazendo: consuma, tenha, compre, e vem Jesus e nos fala isso. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. Ou seja, nada aqui nem dele é. Apesar que, há mais de 13,7 bilhões de anos atrás, Jesus recebeu uma parte do Sol para que se possa fazer o planeta Terra. Jesus recebeu. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, e também é ditado por Emmanuel, né, A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz. Tá? Então, nada mais jus, né? Jesus nasceu num estábulo e ficou colocado numa manjedoura, o governador planetário. E por que nós devemos exigir tanto assim? Então, outras causas da infelicidade são citadas no Livro dos Espíritos, na questão 133. Mas então, o que adianta os espíritos terem seguido uma rota do bem, se não os isenta dos sofrimentos da vida corpórea? E os espíritos benevolentes assim respondem: eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições tem, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, nem ambicioso, não sofrerá os tormentos desses defeitos. Eu tenho todos. Tenho todos. Todos. Complicado, né? São as mazelas do ser humano. Algum deles nós sofremos, um tiquinho a mais ou um tiquinho a menos. E todos nós, independentemente, nós podemos olhar para dentro e sentir qual é o nosso defeito. A gente sabe, sem orgulho. A gente sabe. E quando a gente deita a cabeça no travesseiro, nós estamos em contato com nós mesmos, mais ninguém. Então eu sempre costumo falar, eu como professor, educador, eu falo aos meus alunos, falo também para os meus familiares, os meus amigos. A nossa caminhada ela é solitária, independente do nosso meio social. Nossa caminhada ela é solitária, mas ela depende única e exclusivamente do nosso esforço. Quando a gente dá um passo para a nossa melhora, os anjos de Deus dá 1000 passos em nossa direção para nos apoiar e nos auxiliar. Sempre. Sempre. Então, quem são os pensamentos negativos? Olha só.
a gente pode tirar esses pensamentos negativos como sendo impositores da nossa infelicidade. Porque através da física quântica, nós podemos provar que o sentimento é um pensamento, e o pensamento ela tem uma postura fixa e uma postura de ordenar o corpo, uma regra. Se a gente pensa para o nosso corpo responde a isso tudo. Nós somos feitos de energia concentrada. E a fonte maior da nossa energia é o interior do nosso cérebro. É a nossa mente espiritual. Quando a gente pensa em algo, a gente pensa com a mente espiritual e isso reflete no nosso cérebro, que é colocado no nosso corpo. É por isso que os médicos estão cada vez mais comprometidos em provar que o câncer, em sua maioria, ela tem origem no pensamento humano. 70% dos cânceres têm origem da depressão. E a depressão nada mais é que um autoflagelo pessoal, mental. Nossa baixa de frequência. Onde não estimula as nossas células de defesa no combate às nossas células tumorais. E o câncer se desenvolve. Cada vez mais os médicos estão provando isso. E agora, na nossa maturidade espiritual, nós temos consciência de que o pensamento cria. Muito falado por Emmanuel e muito também divulgado por Chico Xavier. Então, nós temos os pensamentos negativos no trabalho. Os pensamentos negativos, como, por exemplo, a gente acorda de manhã, nossa, hoje eu vou ter uma dor de cabeça. Não dá 15 minutos, a dor de cabeça está lá. Não é verdade? Nós estamos relaxados, de repente pensa nessa dor de cabeça, meu dia não vai ser bom. De repente o dia não é bom mesmo. Você sai no trânsito, toma uma fechada, né? Alguém esbarra em você, esquece do horário, esquece de um compromisso. Tá? Outro exemplo bem específico, bem assim, impressionante, é o da mãe. Né? Na casa todo mundo adoece. O pai, os filhos, e a mãe está lá, firme e forte, cuidando de cada um deles. E aí, quando vai no médico, o médico fala assim, nossa, mas a senhora foi a única que não pegou? E ela responde assim, não dá tempo, doutor, eu preciso cuidar de cada um deles. Olha o pensamento firme, e ela não fica doente. Olha que interessante. Né? Então aqui, as pessoas otimistas, como dizem os cientistas, adoecem muito menos que as pessoas pessimistas, porque elevam o seu padrão vibratório. E assim, Jesus nos fala, né? Vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. Ou seja, nós temos a capacidade de fazer o que Ele fez e muito mais. Muito mais. Porque nós estamos aprendendo, quando nós conhecermos as verdades e todos os segredos da vida material e espiritual, nós seremos como Jesus. Mas nós precisamos pelejar muito ainda. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará as maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus um dia vai nos deixar. Vai deixar no comando um outro espírito muito evoluído e puro, para que nós possamos, assim, com o aprendizado que Ele nos deixou, caminhar com as próprias pernas. Isso é um fator muito importante, muito interessante. Então, como a gente pode passar esse equilíbrio da mente e do corpo? Olha que interessante. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, que foi editado a Chico Xavier, tem uma passagem que eu vou resumir rapidinho, que eu vou falar só essa primeira, tenho mais uma segunda, mas eu vou falar só a primeira, porque o nosso tempo é muito curto hoje, né? Que fala sobre a oração. Capítulo 6 fala sobre a oração. Diz o seguinte: cada célula física é instrumento de determinada vibração mental, energia. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então nós somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. Nós somos os autores.
Então depende de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como diz Jesus. Se você tem esse conhecimento, agora nós podemos cuidar dos nossos passos, dos nossos pensamentos, para a construção maior da nossa felicidade. Então, como manter o pensamento positivo? O conhecimento de qualquer livro sagrado. Não é só o Espiritismo. Nós temos todos, nós não temos religião. Jesus não falou de nenhuma religião. Mas o Espiritismo traz a bússola do bom comportamento para que nós possamos entender o que Jesus falava. Mas todas as religiões são excelentes. Elas levam o homem a mais próximo de Deus. Estudo do Evangelho, seja ele qual for, nas casas espíritas também. Evangelho no lar sempre. A oração, uma vez por semana, 15 minutinhos. Né? É extremamente importante. Existem passagens e passagens de livros psicografados que falam da sintonia da casa quando a família faz Evangelho no lar. Ah, mas o meu marido, minha esposa não acredita. Faça você no seu quarto, resguardado. A proteção da casa vem com certeza. Tá? Leitura dos livros. E essa passagem que eu acho fundamental. Porque tive fome e deste-me de comer. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e vestis-me. Adoeci e visitas-me. Estive na prisão e foste-me ver. Essa passagem fala da caridade. A caridade ao próximo. A caridade sempre é o amor ao próximo e a primeira instância que Jesus nos fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, assim como a ti mesmo. Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que fizeste, como diz Jesus. E por último, o amor. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Tem uma passagem muito bonita do Divaldo, que é do Máscara de Ferro, acho que todo mundo já conhece, ou se não conhece, né, quem assistiu o filme, né, do Divaldo. Ele era obsidiado por um obsessor muito sisudo, que sempre quando ele caía em tentação ou baixava a vibração, ele aparecia. E uma certa noite, quando já criada a mansão do caminho, não tinha mais espaço, foi deixada uma criança na porta da mansão, e não tinha mais como abrigar uma criança a mais, e o Divaldo abrigou. E naquele momento, o Máscara de Ferro apareceu para ele, chorando aos prantos. Ô Divaldo, desta vez você me venceu para sempre. Você está abrigando a minha mãe na última encarnação. Eu sou grato a ti e vamos mudar nossa condição de vida espiritual. E assim ele se transformou. E assim ele se modificou. Ou seja, tantas multidões de pecado que Divaldo devia ter com esse obsessor, que foi pago através do amor. O amor do acolhimento. O amor da caridade. E por último, peço a que todos depois peguem alguma palestra sobre o Jerônimo Mendonça, que é maravilhoso. Um homem debilitado numa cama, que é o gigante deitado, cego, não conseguia dormir, era muito obsidiado, ele falava no CVV para muitas pessoas que tentavam suicídio. Ele abrigou muitas pessoas, fundou muitas casas, mesmo em cima de uma cama. Tá? Muito interessante. Ou seja, a alegria de viver. Muito amigo do Divaldo, e quando ele faleceu, ele apareceu para o Divaldo e disse: Divaldo, o gigante agora está de pé. Nunca abaixou a cabeça, sempre com um sorriso nos lábios. E deixo aqui a última mensagem, a todos, dizendo: independente da turbulência que cada um passa, todos nós somos aprendizes desta vida e que possamos seguir em frente, com confiança em Jesus,
confiança no seu aprendizado e que esta vida não é a nossa. Nós estamos aqui na escola colocando em prática o que nós pedimos de uma aprovação, de uma expiação, para que possamos ter o aprendizado do fundo do coração. Então sigamos em frente, independente da transição necessária do planeta. Que possamos cuidar um dos outros e repassar essa mensagem uns para os outros. Nós nunca sairemos de um planeta de transição sozinhos. Enquanto um Filho de Deus chorar nesse planeta, nós não estaremos num planeta feliz. Nós estaremos trabalhando para que todos, de mãos dadas, possam seguir firmes e em frente. Muito obrigado. Tenha uma excelente noite.